Bom dia, meus alunos. Tudo bom? Como vocês estão? Hoje, no nosso vídeo de história, eu gostaria de fazer uma aula diferente, de fechar esse conteúdo com uma revisão sobre algumas coisas que a gente trabalhou ao longo dessa unidade, falar um pouquinho sobre o Brasil República, Brasil Colônia, fixar um pouquinho sobre a história do Brasil, né? Para a gente fechar um pouco os nossos conteúdos da quarta unidade. E eu gostaria de começar falando sobre o desenvolvimento econômico do Brasil no período que ele era colônia, né? Eu gosto de falar um pouquinho sobre isso, para depois eu falar um pouco sobre o Brasil República, fazer todo esse contexto histórico, tá? Vejam só, eu queria ler para vocês aqui algumas coisas falando sobre o Brasil, né? A economia do Brasil no período colonial, tá bom? A gente sabe que o Brasil, ele tinha no período colonial como principais economias, a gente ia ter a plantação do café, a gente ia ter a criação do gado, né? Fato que vai perdurar no período da República, né? Que a gente já viu, né? Que quando o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser uma república, esse tipo de economia ainda vai existir da mesma forma que a escravidão. Então aqui tem algumas coisas que eu quero ler para vocês, para a gente ir falando um pouco sobre esse período, tá? Então olha só, durante o reinado de Dom Pedro II, aqui o Brasil estava no final do segundo reinado, né? Já se encaminhando para a República do Brasil. O Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. Em 1850, a população era de aproximadamente 8 milhões de habitantes. E quando foi realizado o primeiro recenseamento, em 1872, eram 10 milhões habitantes, e alguns quebradinhos aqui de habitantes. Percebe-se que esse crescimento deu-se pelo nascimento também dos descendentes dos imigrantes. Uma coisa que a gente vê muito nesse contexto é que o Brasil ele passa a receber muitos imigrantes. Após a abolição da escravidão que ocorreu pela assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, que é um fato que vocês já sabem, que eu estou sempre repetindo aqui para vocês. O Brasil, né, nesse final de período imperial, né, ele não é mais colônia, está no final do período imperial, no governo de Dom Pedro II, já se encadeando para ir para o Brasil República, é que a gente vai ver a vinda em massa de muitos imigrantes para o Brasil. Italianos, japoneses, alemães, vêm para cá na busca de uma melhor condição de vida, né? Eles acham que aqui eles vão conseguir riqueza, já que o Brasil era uma colônia muito próspera, era uma colônia com muitas riquezas. Então isso atrai o interesse dos imigrantes de vir de outro país para cá para tentar uma vida melhor. E é nessa perspectiva que muitos vêm. E com essa vinda de imigrantes para cá, o aumento da população muda muito, porque a gente começa a ter os filhos dos imigrantes. E a gente sabe que o Brasil tem essa grande miscigenação de raças, né? Porque a gente tem muitos povos que aqui estiveram, né? Então houve uma mistura muito grande de raças, né? Não havia centros urbanos tão populosos como hoje, e as zonas rurais eram mais importantes economicamente. Como eu já disse a vocês, né, a gente vai ter como principais economias o café, o gado. Então, essas zonas rurais eram de grande importância. Desenvolviam-se as culturas do café e da cana-de-açúcar. Naquela época, os centros urbanos mais importantes eram as cidades do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador, que por serem cidades portuárias, já faziam parte das rotas de transações comerciais de importação e exportação. Nesse tempo, iniciavam-se as transformações das cidades brasileiras pela instalação de iluminação pública e gás, rede de água e esgoto, pela melhoria nos transportes e na comunicação. Essa procura por novos serviços fez o capital circular com mais velocidade, deixando de ser exclusivamente voltado para as lavouras, como era antes. E aí, gente, eu quero falar para vocês sobre a figura do Barão de Mauá. Já ouviram falar sobre o Barão de Mauá? Deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre a história dele, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo achar no YouTube um filme que fale sobre a história de Barão de Mauá, que eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Barão de Mauá foi muito importante na época do Império e suas ações contribuíram imensamente para que os europeus montassem aqui suas indústrias.
Entre elas, as que mais prosperavam eram as indústrias têxteis, que transformavam a matéria-prima, algodão lã, em fios e tecidos. Tinha uma indústria têxtil aqui em Recife, que hoje ela é um colégio, um colégio técnico. Agora eu esqueci o nome. Tem o nome do... Como é que se diz? Tem o nome do dono. Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Achei, meus amores. A fábrica que eu tava tentando lembrar o nome é Fábrica Coronel Oton, tá? Coronel Oton. Que ela fica ali, é porque eu não sei a avenida, mas tem aqui em Recife uma das primeiras fábricas de tecido, né? Coronel Oton. Que ela hoje é uma escola, né? Aqui tá a fotinho de quem era o Coronel Oton. É esse mocinho aqui, ó. Coronel Oton. Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre. E eu descobri essa fábrica, né, que hoje é um colégio, né, técnico, a estrutura dela é um colégio técnico de Recife. Quando eu estava indo para casa da minha mãe, eu passei, olhei assim, gente, interessante, fui pesquisar. Essa fábrica aqui, ela fica aqui no bairro da Macaxeira. Coronel Oton. Nascido em Limoeiro, ele teve uma das primeiras fábricas de tecido aqui, né? Em Recife. Mas continuando, né? Após essa pausa. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante graças ao comércio, principalmente no final do século XIX. A cidade de São Paulo também cresceu, graças ao progresso da cultura do café e à chegada dos imigrantes. Um importante fato ocorrido no reinado de Dom Pedro II foi boa parte do capital antes utilizado na compra de escravos foi aplicada em outras atividades econômicas, como importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola, das manufaturas. Houve uma política de substituição de importações, procurando produzir aqui o que antes era importado da Inglaterra. Muito influente nesse desenvolvimento durante o império de Dom Pedro II foi Irineu Evangelista de Souza, que seu desempenho, né, recebeu o título nobre de Barão de Mauá. No ano de 1874, recebeu o título de Visconde de Mauá. Ele foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades econômicas na época. Então, a gente teve atividades econômicas, né, no transporte, na indústria, né? Então, uma coisa aqui, só para a gente finalizar essa parte da minha aula, eu queria falar sobre a cana-de-açúcar, né? Olha só, doce inferno, açúcar e escravidão. Que coisa há na confusão deste mundo, mais semelhante ao inferno, que qualquer desses vossos engenhos? Por isso, tão bem recebida aquela bela e discreta definição de quem chamou ao engenho de açúcar doce inferno. E verdadeiramente, que vir na escuridão da noite aquelas fornalhas tremendas, perpetualmente ardentes, as labaredas que estão saindo a borbotões de cada uma pelas duas bocas olventas, por onde respiram o incêndio, os africanos banhados em suor, tão negros como robustos, que administram a grossa e dura matéria ao fogo, e os forcados com que o revólver e atiçam, as cadeiras ou lagos ferventes, vomitando espuma, exalando nuvens de vapores, o ruído das rodas, das cadeiras, da gente toda da cor da mesma noite, trabalhando vivamente e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momentos de trégua nem de descanso. Quem vira, enfim, toda a máquina não poderá duvidar que é uma semelhança do inferno. Ele está fazendo aqui uma relação que a gente sabe que quando a gente estava no período colonial, a gente tinha o engenho, né, de purgar, a gente ia ter esse engenho que era voltado totalmente para a cana-de-açúcar, né, para tirar o açúcar. E com o avanço, né, das tecnologias, a gente está tendo aí uma característica muito marcante desses engenhos que antes era de açúcar, que era com a presença do maquinário, já que agora, né, a gente está tendo mudanças, né, significativas na economia do Brasil, e aí a gente vai ter o maquinário, né,
que vai começar a fazer certos trabalhos que eram desempenhados pelos escravos, tá? Então, aí muitos escravos, nesse início de tudo, ainda que não tinha tido a abolição da escravidão, acabavam se machucando, né? Perdendo um membro, perdendo a vida ali, mexendo naquele maquinário que era tudo novo, né? Para fazer todo o processo da extração do açúcar da cana, né? E aí, agora que a gente está falando sobre isso, sobre esse final do período imperial, né, do segundo reinado, eu queria puxar um pouco para a República, porque como vocês sabem, a gente está aqui vivendo um momento de transição. E quando o primeiro reinado chega ao fim, ele chega ao fim com o Brasil República, onde a gente agora não vai ter mais a figura de um monarca governando o Brasil. A gente agora tem uma figura de alguém que é eleito, que é aclamado, que é escolhido pelas pessoas de maior significativa, né, de maior relevância dentro daquela classe social, né, daquela burguesia, assim a gente pode falar, que não tem relação com a família real, né? E aí a gente vai ter os primeiros militares no poder. O primeiro militar no poder a gente tem Marechal Floriano Peixoto. Depois a gente tem Deodoro da Fonseca, que vão ser os primeiros militares no poder. Os nossos primeiros presidentes, se assim a gente pode falar. Então, a gente passa a ter um período no Brasil que ele agora não é mais um império, e ele é uma república, porque a gente não tem mais uma monarquia, né? Teoricamente, agora estava sendo instituído uma democracia, representada através da república, porque a gente não era mais suscetível aos desmandos de um imperador, de um rei que tinha um poder absoluto. Não mais. Agora, com a república, a gente não vai estar suscetível a um poder apenas na mão de um rei, do imperador. Isso não acontecia. Agora, o Brasil era uma república, né? E com essa república, a gente ia ter representantes escolhidos não pelo povo, ainda não era o momento, mas por representantes militares ali. Eu costumo dizer que quando os militares estão no poder, né, eles conseguem instituir mudanças, se assim a gente pode falar, porque naquela época, quando os militares assumem, né, que ocorre a República no Brasil, passa-se a ter mudanças, a ser instituído no Brasil grandes mudanças, né? Tudo isso sendo relacionado a essas questões, né, de que o Brasil não é mais monarquia, que o Brasil agora é uma república. A gente tem agora representantes teoricamente do povo, porque agora, como o Brasil é uma república, ele está dando um passo para a sua democracia. E é nessa visão que a gente começa a ter políticas voltadas para uma república, né, onde a gente vai ter os partidos, onde a gente já tinha, só que agora a gente tem mais dividido os partidos, né? Onde a gente vai ter votações. Então, tudo isso institui o início de uma república no Brasil. A gente tem a República da Espada, a República Oligárquica, né? A República Nova, a República Velha. Então, tudo isso faz parte do processo do Brasil, que deixa de ser uma colônia, depois deixa de ser o império, e agora é uma república. Costumo falar que o Brasil teve 3 fatos importantes na sua história: Brasil colônia, Brasil Império, Brasil República. A gente pode instituir. E agora, nesse momento que a gente está vendo, o Brasil ele não é mais um império, não há a figura de um representante da família real governando. O Brasil agora é uma república, porque quando o imperador ele governa o Brasil, ele tem um poder moderador, poder absoluto. Então, tudo ele manda e desmanda. Com a república, não, né? Então, Dom Pedro II e toda a família real teve que deixar o Brasil, né? Teve que sair. O Brasil agora não era mais um império, acabava-se o segundo reinado, acabava-se o império de Dom Pedro II, e a gente tem agora o Brasil República, né? A nossa República Federativa do Brasil, onde a gente vai ter a formação do nosso hino, da nossa bandeira, dos nossos símbolos nacionais, né? E a gente começa a ver que o Brasil começa a mudar, né? Ele está nessa fase de transição, onde ele não tem mais, né,
a figura de um rei, de um líder de Estado real. Agora a gente tem a figura de militares no poder, tá? Então, gente, vejam só, vou deixar aqui para vocês atividades no livro de história sobre esse conteúdo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse rápido estudo sobre a história do Brasil, né, ao longo desse período que a gente veio estudando e falando sobre Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, né, que a gente está debatendo. Estamos falando sobre as mudanças que ocorreram no Brasil ao longo desses períodos da história do Brasil. E é isso, meus amores. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma para te saber. E no mais, é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.